Bom dia, segundo ano, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, espero que tudo esteja certinho. Eu já quero ir pedindo desculpa para vocês se por acaso no fundo tiver algum barulho de algum passarinho, de algum latido de cachorro, porque vocês sabem que o material é feito com muito carinho para vocês, mas é feito daquele jeito nada profissional, né? Porque não tô sabendo editar vídeo aqui. Então hoje eu quero que vocês escrevam no caderno de vocês a aula 2021, mesmo esquema de sempre, aula online 2021 e a data, né, da postagem desse material. Escrevam também conteúdo, classificação de soluções. Dentro de classificação de soluções, hoje a gente vai começar a ver o coeficiente de solubilidade. Então, hoje a gente vai começar uma partezinha nova e última, eu juro, sobre soluções. Etapas da aula. Etapa 1. Assistir o vídeo da explicação, que é o que vocês estão fazendo agora, e fazer as anotações importantes no caderno de vocês. Etapa 2. Revisar os slides que eu anexei aqui no Classroom, lá no Classroom. Etapa 3. Resolver as atividades no final do slide. E, por último, anexar uma foto do caderno ali com a atividade ali no Classroom. Vocês já sabem, caso tenham dúvida, sempre me enviem uma mensagem, não fique com aquela dúvida, tá? Vamos lá, então a gente vai continuar vendo soluções, a gente precisa lembrar o que é uma solução. Então, solução é uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias. Então, aqui eu representei uma solução. Peguei duas substâncias, que é o que ele está falando ali, misturei as duas e formei uma mistura homogênea. Então, eu tenho apenas uma fase aqui, por isso que a gente chama de mistura homogênea. Nessa mistura homogênea, numa solução, a gente tem duas coisas muito importantes que a gente chama de soluto e dissolvente, que a gente viu lá no início do ano. Soluto é o que a gente coloca dentro do solvente para dissolver, e solvente, na maioria das vezes, é a água, que é o que está dissolvendo ali o soluto. Então, nesse caso, solvente aqui é água e o soluto aqui, neste caso, é essa substância azulzinha bem linda aqui para vocês. Então, continuando, sobre soluções, a gente já viu concentração comum e dentro de concentração comum a gente calculou a concentração, a gente calculou a diluição e a mistura de soluções. Depois a gente viu concentração molar, que é quase a mesma coisa, quase a mesma coisa, não falei igual, tá? Que concentração comum, por que eu falei que é quase a mesma coisa aqui pra gente? Porque a gente aprendeu a calcular a concentração, a gente aprendeu a diluir essa solução e a gente aprendeu a misturar mais de duas soluções, duas ou mais, para fazer uma solução nova. Então, a gente viu a mesma coisa tanto para a concentração comum quanto para a concentração molar, lembrando que elas têm as suas diferenças. E hoje a gente vai ver o último tópico sobre soluções, que se chama classificação de soluções. Uma solução, ela pode ser classificada de 4 formas, ou uma solução insaturada, saturada, saturada com corpo de fundo e supersaturada. Mas antes de ver isso daqui, que a gente vai ver na próxima aula, a gente precisa saber o que é esse tal de coeficiente de solubilidade, porque é de acordo com esse coeficiente de solubilidade que a gente vai classificar a solução como uma dessas 4 aqui. Então, vamos ver aqui o que é coeficiente de solubilidade. É um valor, é um número, e ele significa que é a quantidade máxima de soluto que você pode dissolver em uma quantidade de solvente ou numa temperatura. Então, traduzindo aqui, o que isso daqui significa? Que é um valor máximo que a gente consegue colocar dentro de um solvente e essa quantidade vai ser dissolvida. Se eu passar do coeficiente de solubilidade, a gente não vai conseguir dissolver mais todo o soluto ali, vai ficar um pouco ali no fundo, certo? Então, lembra, coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvido. Agora, tem duas coisas importantes, depende da quantidade de solvente e também da temperatura. Mas calma, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá? Então, só aqui explicando mais uma vez o coeficiente de solubilidade, olhem aqui, esses dois beckers, eles têm a mesma quantidade de água, então tem aqui, ó, mesma quantidade de água, bem certinho aqui, e eles estão na mesma temperatura, tanto a 25 graus Celsius aqui nesse primeiro, quanto no segundo aqui. O que ele está mudando em cada um deles? A quantidade de NaCl, que é o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Aqui eu consigo dissolver 10 gramas, e aqui eu consigo dissolver
aqui ele está dizendo que ele quer dissolver 500 gramas. Se a gente pensar, eu vou conseguir dissolver 10 gramas aqui de NaCl? Sim, a gente vai conseguir dissolver. E agora, se eu tentar dissolver 500, eu vou conseguir? Não, a gente não vai conseguir porque vai passar do coeficiente de solubilidade daquela substância ali, que no caso é o NaCl. Então, e como que eu vou saber qual é o coeficiente de solubilidade? Calma, a gente já vai ver isso, tá? Eu tinha dito que depende da quantidade de solvente também. Por que eu digo que depende da quantidade de solvente esse valor de coeficiente de solubilidade? Porque aqui eu tenho só essa quantidade de água, mas se eu tiver uma piscina gigantesca, assim, de 1000, não sei, um valor lá de água, não vou chutar um valor aqui, mas pensa numa piscina gigantesca. Eu vou conseguir dissolver 500 gramas de NaCl? Sim, a gente vai conseguir dissolver, porque lembra, coeficiente de solubilidade depende da quantidade de solvente também. Aqui a gente está comparando a mesma quantidade de solvente, tá? Então, sempre tem que saber o que você está comparando ali. Então, vamos lá. Aqui, coeficiente de solubilidade, como eu falei, é o valor máximo de soluto que você pode dissolver em uma quantidade de solvente e dependendo da quantidade do valor da temperatura. Então, aqui, o que eu coloquei? Eu coloquei duas tabelas e nessas duas tabelas a gente tem os 3 solutos, é o mesmo soluto nas duas tabelas, e a gente tem o coeficiente de solubilidade, que é o valor máximo que a gente consegue dissolver. Só que o que está mudando aqui? A temperatura é a mesma, então a gente não vai analisar a temperatura aqui. O que está mudando de uma tabela para outra é esse valor aqui. Aqui eu tenho 100 ml de água e aqui eu tenho 200 ml de água. Eu tenho uma quantidade diferente de solvente. Então, se eu tenho uma quantidade de solvente diferente, a gente vai ter um coeficiente diferente, porque lembra que ele depende dessa quantidade aqui, tá? Então, aqui, o NaCl, o limite máximo, o máximo que a gente consegue colocar de NaCl em 100 ml de água é 36 gramas. Se eu passar de 36 gramas, eu não vou conseguir dissolver. Se eu colocar menos do que 36, a gente consegue dissolver. De KCl, aqui a gente consegue dissolver só 7,4 gramas desse sal de KCl em 100 ml de água. E por último, aqui a gente tem o hidróxido de cálcio e aqui a gente consegue dissolver apenas 0,16 gramas de soluto em 100 ml de água. Então, esse aqui é o valor de coeficiente, o valor máximo que a gente consegue dissolver dessas substâncias aqui em 100 ml de água. Se eu mudar a quantidade de água, vai mudar também a quantidade, o valor do coeficiente. Então, se aqui eu tinha 36 gramas, não pode ser 36 gramas aqui, porque a gente mudou a quantidade de água. Então, se vocês olharem, todos os valores mudaram aqui. Então, é importante lembrar disso. Depende da quantidade de solvente, sempre. E também eu tinha falado que varia de acordo com a temperatura. Então, dependendo da temperatura que a gente tem, se a gente está aumentando, se a gente está diminuindo, a gente vai ter valores diferentes de coeficiente. Então, aqui eu tenho uma tabelinha, que é a mesma substância em todas as linhas, que é essa substância aqui, e a gente tem a mesma quantidade de água. O que está mudando aqui é a temperatura. Então, conforme eu vou descendo aqui na tabela, eu vou aumentar a temperatura daquela solução. Eu vou esquentando ela ali. Se vocês analisarem aqui, ó, a 20 graus Celsius, eu tenho 37,2 gramas como coeficiente de solubilidade. Eu estou aumentando a temperatura e esse valor não está permanecendo o mesmo, ele está mudando, porque lembra que varia com a temperatura. E o que eu posso tirar aqui dessa tabela? Eu posso analisar aqui que conforme eu estou aumentando a temperatura, eu estou aumentando também o coeficiente de solubilidade. Ele podia ser o contrário, tá? Só para deixar bem claro. Poderia ser também aumentar a temperatura e diminuir esse valor, começar com 37 e terminar com 10, tá? Depende de cada substância, depende de como cada substância ela vai se comportar. Mas o importante é vocês saberem que aqui varia de acordo com a temperatura. Se eu tenho uma temperatura diferente, o coeficiente de solubilidade daquela substância naquela quantidade de solvente será diferente também. Agora, vamos olhar aqui. Geralmente, esses valores de coeficiente de solubilidade, eles são dados por um gráfico. Então, vamos aprender aqui a analisar certinho o gráfico. Na linha de baixo, aqui nesse eixo, a gente vai ter as temperaturas. Então, aqui eu tenho 20, aqui é 30, 40, 50, 60 e assim por diante, né? Eu estou aumentando o valor para cá. Então, aqui é a temperatura.
E aqui para cima, esse valor aqui é o coeficiente de solubilidade daquela substância, tá? Que no caso aqui é o KNO3, que é o nitrato de nitrato de potássio, desculpa. Então, eu estou aumentando aqui o coeficiente, começa em 20 e vai até lá os 180 nesse gráfico aqui. Então, como que a gente vai tirar esses valores do gráfico? Ele sempre vai ter esses dois eixos e ele sempre vai ter uma linha aqui, ó. Ele sempre vai ter uma curva, tá? E é de acordo com essa curva que a gente vai analisar. Essa curva aqui, ela sempre vai dizer qual é o valor de coeficiente. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, 30 graus Celsius, tá? Então, eu peguei 30 graus Celsius e o que a gente vai fazer? A gente vai andar até o gráfico, até achar a linha. Opa, achei a linha. Eu não paro antes e não paro depois. Eu paro exatamente na linha. Agora que eu cheguei na linha, que eu já sei a temperatura aqui, agora eu vou olhar o valor do lado. Agora, indo bem retinho aqui, eu vou ver que em 30 graus Celsius, o valor que a gente tem aqui como correspondente é 40. Então, em 30 graus Celsius, o coeficiente é 40. Então, eu consigo dissolver no máximo 40 gramas, analisando aqui que a gente tem 100 gramas de água. Agora, a próxima temperatura, 40 graus Celsius. Lembrando, a gente vai andando até na curva, não para antes e não vai depois. Para exatamente aqui na curva. Parei aqui exatamente na curva, vou olhar o valor de coeficiente aqui do ladinho. Olhando aqui do ladinho, a gente tem 60 gramas. Então, em 40 graus Celsius, o coeficiente, o limite ali é 60 gramas. Próxima temperatura, 50. Lembra? Vai andando até achar a curva, não para antes e não vai depois. Não faz isso. Para certinho aqui. Parei aqui, vou olhar qual é o valor que corresponde lá do outro lado. Cheguei aqui, o valor é 80, então 50 graus Celsius, o coeficiente é 80 gramas ali, naquela quantidade de água. Agora, a próxima temperatura que eu coloquei ali para vocês é 60. Então, eu ando até aqui, andei até aqui, vou olhar do ladinho, aqui a gente tem 100 gramas como coeficiente de solubilidade. Então, lembra, ó, a última que eu vou fazer, que é o 70 aqui. Vou andar até a curva, não paro antes, não paro depois, é exatamente onde a gente acha a curva. Agora, eu vou tentar andar do jeito mais reto aqui, vai ser difícil, tá, gente? Vai ser difícil, mas eu tô me esforçando. Cheguei aqui. Mais ou menos 138, tá? Mais ou menos porque tá pertinho aqui, beleza? Então, o que a gente aprendeu aqui? A gente aprendeu a tirar os valores do gráfico, lembra? Aqui embaixo eu tenho temperatura e aqui do lado a gente tem a quantidade, que é o coeficiente de solubilidade em gramas daquele soluto ali. Sempre tem uma curva para eu descobrir o valor do coeficiente, a gente anda até a curva e olha o valor correspondente do lado, porque aquele vai ser o coeficiente. E o que a gente pode olhar aqui? Vamos olhar aqui, ó. Eu tô aumentando a temperatura. Tô aumentando para aqui, ó. Tá aumentando a temperatura. Começou em 30, parou em 70, certo? Aqui na minha análise, eu aumentei a temperatura. E o que aconteceu com o coeficiente? Ele foi aumentando também. Então, aqui nesse gráfico, com essa substância, a solubilidade está aumentando com a temperatura. Lembra que eu falei que poderia estar diminuindo também. Mas o importante aqui é vocês analisarem. É só olhar a curva, ó. O que está acontecendo com a curva conforme a gente está andando aqui no gráfico? Ela está aumentando. Agora, se fosse o contrário, vamos analisar aqui, ó, o coeficiente de solubilidade, eu tenho o gráfico, mesma coisa, ó, a temperatura aqui embaixo e o coeficiente da substância aqui, tá? Então, eu tô andando aqui, vamos olhar qual a temperatura que eu analisei a primeiro a 10. Então, eu vou aumentando, subindo, subindo, subindo aqui, cheguei aqui, vou olhar do lado o valor que a gente tem, 2,3. Agora, eu vou olhar a próxima temperatura, 15. Vou andando, vou andando, vou andando, vou andando, vou andando. Subi aqui, vou olhar do lado, 2. Lembra que a gente anda até a curva e olha o valorzinho correspondente do lado. Não abaixo e nem acima, sempre na curva. Agora o 20, aonde que ele tá mais ou menos aqui. Vou olhar do lado, finge que tá reto, 1,7. Então, o que aconteceu aqui? Eu fui aumentando a temperatura e o que aconteceu com o coeficiente? Ele foi diminuindo. Então, aqui, ó, a solubilidade está diminuindo com a temperatura. É só a gente ver, ó, a curva está descendo. Se a curva está descendo, significa que o coeficiente diminui
com o aumento da temperatura. Então, aqui tem um gráfico que resume isso, tá? Então, aqui embaixo tem temperatura e aqui em cima eu tenho o coeficiente de solubilidade. Aqui na curva rosinha tá subindo, a gente pode ver que o coeficiente de solubilidade ele está aumentando com o aumento de temperatura. Então, quanto maior a temperatura, mais soluto eu consigo dissolver e a gente diz que é uma solução endotérmica. Agora, aqui na curvinha azul, ele começou lá no alto e foi descendo. Então, conforme eu fui aumentando a temperatura, o valor, a quantidade de soluto que eu conseguia dissolver foi diminuindo. E a gente chama isso de solução exotérmica. Então, em resumo, isso daqui é para vocês analisarem, que ou pode aumentar ou pode diminuir, dependendo do valor da temperatura ali, dependendo da substância que a gente tem. Agora, vamos fazer um exemplo. Primeiro exemplo aqui. Sabendo que o coeficiente de solubilidade do sal, o sal de cozinha que eu quero falar aqui na água, é igual a 36 gramas de NaCl, que é a substância, em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Então, a gente já sabe a temperatura, a gente já sabe a quantidade de água, a quantidade de solvente que eu tenho ali e a gente já sabe o valor limite. Então, o que significa eu falar que 36 gramas de NaCl em 100 gramas de água? Significa que se eu tenho 100 gramas de água, eu consigo dissolver no máximo 36 gramas ali de soluto. Se eu passar esse valor, eu não vou conseguir. Beleza? E a temperatura é 20. Qual será a solubilidade desse soluto em 300 gramas de água a 20 graus Celsius? Então, aqui não mudou a temperatura, então a gente não vai analisar a temperatura. O que mudou? Mudou a quantidade de água. Então, como é que a gente vai saber qual é o coeficiente nessa quantidade de água aqui? A gente faz uma regrinha de 3. Se 36 gramas de NaCl eu consigo dissolver em 100 gramas de água, agora eu tenho 300 gramas de água, eu vou colocar 300 aqui, porque é água embaixo de água. E quanto que eu consigo dissolver em 300 gramas de água? Não sei, a gente vai deixar o X aqui. Agora, a partir daqui, matemática, resolve bonitinha a conta e no final a gente vai ter 108 gramas de NaCl em 300 gramas de água, tá? Então, a gente fez a regrinha de 3 aqui, porque lembra, não vai continuar o mesmo valor de coeficiente se eu mudar a quantidade de água, porque ele depende do valor de solvente ali. Como é que eu faço para descobrir? Faz uma regrinha belíssima de 3 aqui, tá? Próximo exemplo, a gente vai tirar as coisas do gráfico. Primeiro, letra A, ele está perguntando qual é a solubilidade em 30 graus Celsius, qual é a solubilidade em 80 na letra B, e a letra C é um pouquinho diferente que a gente já vai olhar ela, tá? Então, aqui no gráfico, eu tenho a solubilidade da substância aqui em cima, e aqui do ladinho a gente tem a temperatura. Se eu olhar aqui a curva do gráfico, eu vou ver que essa reação aqui, essa solução, o soluto, conforme a gente vai aumentando a temperatura, o coeficiente ele vai aumentando também, porque a curva, ó, tá subindo, tá? Então, letra A. Qual é a solubilidade em 30 graus Celsius? Vamos procurar o 30 aqui. Aqui é 20, aqui é 30, porque o gráfico aqui tá andando de 10 em 10. Então, 30 graus Celsius, eu vou subir até na curva. Lembra que eu não posso passar e não posso fazer abaixo. É certinho na curva. Achei a curva, vou olhar o valor aqui do lado. Então, por isso que a resposta ficou assim, ó, 20 gramas de soluto, porque é o valor que tá aqui, em 100 gramas de água. Da onde que eu tirei esse valor? Daqui de cima do gráfico. Próxima questão, qual a solubilidade a 80 graus Celsius? Então, eu vou olhar aqui 80 graus Celsius, vou subir, vou subir, vou subir, vou subir. Cheguei na curva. Cheguei certinho na curva, a gente vai olhar qual é o valor que corresponde aqui do lado, que nesse caso aqui deu 70. Então, por isso que eu escrevi 70 gramas de soluto em 100 gramas de água. Lembrando que os 100 gramas de água eu tirei daqui do gráfico também. Agora, a próxima questãozinha é um pouquinho diferente. Vamos lá. Sabendo que a solubilidade em 70 graus Celsius é 60 gramas, então, em 70 graus Celsius eu consigo dissolver 60 gramas. Da onde que eu tirei esse valor aqui? Eu tirei do gráfico. Então, eu sei que eu estou usando 100 gramas de água aqui. Então, em 100 gramas de água, o coeficiente é 60. Qual é a sua solubilidade em 50 gramas de água? Então, eu mudei a quantidade de água, então o coeficiente não vai permanecer o mesmo. Então, ele vai ser diferente. Então, lembra que a gente pode montar uma regrinha de 3. Se em 60 gramas
Se eu tenho 60 gramas, eu consigo dissolver ele em 100 gramas de água, porque é o valor que eu tirei aqui do gráfico. Se eu tenho 50 gramas de água, o valor que a gente consegue dissolver é X. Então, já montei a regrinha de 3 aqui. Lembra que água embaixo de água. E aqui o X ficou aqui embaixo, porque eu não sei o valor do coeficiente nessa quantidade aqui. Agora, a partir daqui, regra de 3. Resolvendo a regra de 3, a gente vai descobrir que se eu tenho 50 gramas de água, a gente consegue dissolver 30 gramas do soluto que for aqui, tá bom? Agora, o exercício que vocês vão fazer no caderno. Calma, não é tão difícil assim, calma. Eu sei que aqui tá cheio de curva, cheio de coisa, mas façam com calma, tá? Então, ó, cada curvinha aqui, cada linha aqui é de uma substância. Então, vai analisar uma de cada vez. Por exemplo, aqui, qual substância possui a menor solubilidade de 60 graus Celsius? Como é que vocês vão fazer? Vocês vão olhar aqui 60 graus Celsius e vocês vão andar para cada linha. Então, em NaCl, vocês vão olhar qual é o valor aqui do lado. Então, tu vai fazer isso para todas as substâncias e depois analisar qual delas possui o menor ou o maior ali, dependendo do que ele está te perguntando na questão, beleza? Então, essa é a aula de hoje. Caso vocês tenham dúvidas, me mandem mensagem, não fiquem com essa dúvida que eu vou respondendo para vocês, tá bom? Beijos e até a próxima!